Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar a única coisa que é comprovada, que qualquer iniciante consegue aprender, consegue aplicar no mercado e faz um bom dinheiro. Eu vou te provar isso com estudos científicos e te mostrar na prática. Então vamos lá! Antes da gente começar, vou pedir pra você que é parceiro do canal, deixar seu gostei, que isso me ajuda bastante. Então, qual é a história desse vídeo? Eu estava tentando encontrar uma única coisa que, se o iniciante aprendesse, ele conseguiria ser bem sucedido e ganhar dinheiro no mercado. E eu encontrei uma coisa que é comprovado em vários estudos científicos, que é basicamente tendências, operar tendências e operar momentum. Para você que está em análise técnica, day trade, parece algo besta, mas na realidade não é. Principalmente quando aplicado em prazos maiores, o grau de acerto passa a ser muito grande e você consegue ganhar bastante dinheiro. Eu vou te mostrar estudos científicos agora e depois eu vou te mostrar as minhas operações que poderiam ter sido operadas através de tendência e que deram um bom resultado. Vamos lá. Então aqui eu vou passar por alguns estudos para não ficar um vídeo maçante. Eu vou pegar uma parte da conclusão que vai ficar muito explícita para você. Então aqui esse é um estudo com várias e várias páginas. Vou te mostrar o nome dele aqui. Um século de evidência e investimento seguindo tendências. Basicamente, a conclusão é essa daqui. Eu vou traduzir com o ChatGPT, que ficou bem melhor do que o Google Translate. A tradução é o seguinte: o investimento seguindo tendências tem apresentado um desempenho consistente por mais de um século, tão longe quanto podemos obter dados confiáveis de retorno para vários mercados. Nossa análise fornece evidências significativas fora da amostra, além das evidências já presentes na literatura. Evidência consistente de longo prazo sugere que as tendências são características pervasivas dos mercados globais. Então esse é um estudo que olhou vários mercados tentando identificar se o evento de tendência existia e se dava para ganhar dinheiro operando tendência. E ele concluiu que existe. Vamos passar por outros estudos para ser rápido. Então aqui vai um segundo estudo aqui. Eu vou copiar a conclusão dele aqui. Eu vou deixar essa parte fora aqui, que eu não entendi essa parte de underreaction, mas o restante serve pra gente. Mas ó, o nome do estudo aqui, para você ler ele inteiro, Momentum Strategies em português Stock Market, ou seja, operações de momentum no mercado de ações português. Então é um estudo do mercado português, mas o estudo está em inglês, tá? Mas eu joguei aqui a tradução e basicamente é o seguinte, né? As questões da pesquisa expostas na seção introdutória podem ser satisfatoriamente respondidas com resultados obtidos. Somos capazes de concluir com significância estatística que é possível prever retornos futuros usando observações de desempenho passado, resultando em retornos positivos significativos em períodos de posse de 3 a 12 meses. Estratégias de momentum podem superar os retornos do portfólio de mercado. Então, essa outra pesquisa também concluiu que estratégias de operar tendência têm um retorno superior do que você montar um portfólio de mercado. Em outras palavras, você consegue bater o mercado. Agora, mais um estudo, que é esse aqui, Valor e Momentum Everywhere, que seria... Ele estava avaliando exatamente esse efeito de operar tendências em várias classes de ativos. E a conclusão aqui eu já colei aqui no ChatGPT. Nós fornecemos evidências abrangentes sobre os prêmios de retorno para estratégias de valor e momentum globalmente, em diversas classes de ativos, e descobrimos uma forte estrutura de fatores comuns entre seus retornos. A forte estrutura de correlação entre estratégias de valor e momentum em classes de ativos tão diversas é difícil de reconciliar sobre as teorias comportamentais existentes, enquanto o alto prêmio de retorno e a relação Sharpe de um portfólio de valor e momentum diversificado globalmente em classes de ativos apresentam um desafio ainda mais intimidador para os modelos baseados em risco racional acomodarem do que a abordagem mais tradicional de considerar valor e momento separadamente em um único mercado de ativos. Basicamente, esse estudo estava tentando achar um porquê que existem modelos, né? A ideia de mercado eficiente, mercado racional, e eles tentam enquadrar, tentar explicar a tendência através desses modelos, mas não faz muito sentido, eles não conseguem encaixar essas duas coisas. Mas de fato, vários estudos chegam à conclusão que existe um prêmio, existe uma distorção de mercado em se operar momento, em operar tendências, e isso acaba trazendo um retorno maior, a pessoa tem mais chance de ganhar dinheiro do que de perder. Então, o que é momentum e como opera isso? Você que está começando pode estar se perguntando.
Então vamos lá, a explicação mais simples para a tendência, eu vou te falar isso, depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Mas basicamente é isso aqui. Você vê o mercado lateral, mercado neutro de acumulação, é esse mercado onde você tem sobe e desce e não sai do lugar. Topos e fundos mais ou menos na mesma região. Então aqui você vê que a coisa não foge muito. Já quando entra em tendência, a gente vai ver topos e fundos indo para alguma direção. No caso, se for para baixo, é uma tendência de baixa, é óbvio. Igual aqui, topo e fundo, só que eles vão reduzindo, ó. Perceba que vai caindo. Eu desenhei, meu desenho tá bem feio, mas dá para você entender. Se você pega e traça uma linha aqui, do topo superior ao topo inferior, você vai ver que está inclinado para baixo. Assim é uma forma bem fácil de você ver que está em tendência. Não está reto essa linha, está inclinada. Dos fundos aqui também, você pega os fundos, você vai ver que está inclinado. Então isso caracteriza uma tendência de baixa. Essa é a explicação mais simples do mundo para isso. E aqui a mesma coisa para cima, né? Aqui, se a gente traça uma linha, a gente vai ver uma linha inclinada para cima. Tá, Jimmy, o que isso importa? É que se você operar um preço que está em tendência de alta, a chance de você ter um retorno operando para cima é maior do que operando para baixo. Existem vários estudos dizendo exatamente isso que eu estou te mostrando. Essa ideia simples e besta, talvez, pode parecer, funciona. É um dos princípios mais simples e que o iniciante aprendendo isso, principalmente se ele operar com opções, que é a nossa ferramenta, que a gente consegue ganhar alavancado, isso consegue agregar muito valor para quem está começando. Então aqui, só para você ter um exemplo mais prático, e depois a gente pode ir para um pouco de teoria, aqui eu tenho algumas operações minhas, né, que eu peguei, e eu quis avaliar se essas operações poderiam ter sido operadas através de tendência, né? Então aqui eu peguei Banco do Brasil, por exemplo, e marquei quando eu entrei e quando eu saí nessa operação, que deu R$86 mil de lucro. Então vou abrir o gráfico aqui, estou no TradingView através do home broker aqui da Necton, vou pôr Banco do Brasil, já marquei os preços. Então aqui a gente vai dar uma olhada, ó, na operação de Banco do Brasil, Porto Seguro e Raia Drogasil. Sul América eu operei um evento. O ativo não estava em tendência e a Sul América foi comprada. As outras 3 operações aqui, Tenda foi um evento também. Eu vi um ponto fora da curva e eu consegui entrar. Essas 2 operações de Petro já não servem muito de parâmetro também. Eu já não lembro como que foi a operação, mas eu não consegui avaliar aqui se foi tendência ou não. Então a gente vai pegar o que eu consegui achar, que foi essas 3, Banco Brasil, Porto Seguro e Raia Drogasil. Esses 3 ativos eu entrei através de opções e saí através de opções também. Mas basicamente, se você pode interpretar aqui, foi algo parecido com swing trade. Então olha os pontos onde eu entrei e saí de Banco do Brasil. Eu entrei aqui em 22 e saí aqui em 24. Se eu fosse usar esse indicador que você está vendo, que é essa linha, isso é uma média móvel. Isso é um indicador que dá para usar para avaliar se o ativo está em tendência ou não. Igual aqui, o ativo ultrapassou a linha, pode indicar uma tendência de alta. Se ultrapassou para baixo, deixa eu ver se eu tenho Banco Brasil para baixo aqui. Não tem muito, né? Seria aqui assim, né? Aí indicaria uma tendência de queda. É claro que o preço atravessa essa linha várias vezes. Mas olha quando a linha inclina para cima também. Isso aqui é como se a gente estivesse traçando aquela linha reta que eu mostrei para você. Então, olha quando ela inclina para cima e o preço está acima dela. É uma tendência de alta, a gente pode interpretar dessa forma. Olha que interessante aqui. Eu usei, na verdade, para operar Banco do Brasil, fundamento. Mas eu achei muito interessante que se eu tivesse usado esse parâmetro aqui, uma média móvel, num gráfico semanal, eu teria tido uma entrada aqui na compra. Eu teria conseguido enxergar aqui uma tendência de alta e poderia ter tido os ganhos que eu tive. E, inclusive, hoje o Banco do Brasil continua em tendência de alta e ele passou o preço que eu saí. Então, se eu tivesse usando somente o indicador de tendência de alta, se eu tivesse operando somente momentum, eu poderia até estar na operação ainda, né? É claro que conforme você vai lucrando, é normal você sair pelo menos de parte. Mas é um indicador que teria pego esse movimento, essa operação minha, que foi bastante positiva. Isso me chamou muita atenção, porque eu consigo reduzir parte do processo de análise. A análise fundamentalista, análise macro, análise ciclo é bem mais complexa
e muitas vezes ela não vai ter o timing perfeito. Então, eu trazendo para o iniciante uma tendência, eu já melhoro muito a chance dele tirar um bom dinheiro do mercado. Então aqui vamos olhar outras operações minhas aqui. Porto Seguro, eu peguei e anotei no gráfico aqui também. E basicamente o seguinte, Porto Seguro, como que estava o preço? Aqui em Porto Seguro a gente viu antes uma tendência de alta, né? Aqui para trás estava claro, né, que o preço estava subindo, depois ele entrou numa lateralização, né? O mercado ele consolidou, ele parou de andar. E eu entrei aonde? Eu entrei fora do indicador de tendência. Só que, olha que interessante, eu entrei, o mercado continua andando meio que de lado, caiu mais um pouco. E se tivesse operado esse indicador de tendência, ó, eu conseguiria pegar um preço semelhante, talvez um pouquinho maior. Eu teria pego aqui mais ou menos aqui, teria pego um preço um pouquinho maior do que de fato eu peguei, mas eu não teria analisado muita coisa, né? Eu teria usado só um filtro para escolher empresas muito ruins, usaria um indicador de tendência e teria pegado esse movimento bastante positivo. E eu saí aqui bem perto da onde o indicador de tendência deu um sinal aqui de venda também. Então eu vejo que mesmo eu não tendo utilizado esses indicadores, eles teriam sido extremamente úteis e muito fáceis de se usar por você que está começando e teria ganhado um bom dinheiro também. O outro ativo aqui, como eu falei, Sula não serve de parâmetro, ela foi comprada e eu acabei ganhando por causa que ela foi comprada. Então o preço subiu de uma vez, aí eu fechei a operação tanto em ações quanto em opções que eu tinha em Sul América. Petro eu não avaliei o momento certo aqui dessas operações. Tenda eu sei que foi um evento, eu entrei, não olhei nada além de evento e o gráfico hoje ele é bem feio. A gente pode olhar a Tenda aqui só para você ver que interessante. Ó, Tenda, Tend 3. Tend 3 foi muito clara a tendência de queda. Olha que interessante, a linha inclinou para baixo, o preço foi para baixo da linha, indicativo de venda usando esse indicador muito simples, e a pessoa que tivesse operado essa queda teria ganho um bom dinheiro. Eu entrei quando? Eu não marquei aqui, mas eu entrei aqui no meio aqui dessa alta aqui, já tinha passado, ó. Então aqui é interessante que o indicador ele deu um indicativo de compra aqui. Quem pegou poderia ter ganho bom dinheiro, agora o indicativo já é de venda, né? A linha está inclinando para baixo, ela deu uma segurada agora e o preço foi para baixo. Isso já está mostrando que talvez a coisa não continue. Aqui onde eu entrei em cima aqui, bem perto da onde o sinal deu indicativo de compra. E eu usei um evento também para entrar nessa operação. Eu percebi que a bolsa tinha aberto uma exceção e liberado uma negociação em opções que era proibida. Então eu usei esse indicativo como gatilho para entrar na operação. Eu não usei o gráfico, eu não usei tendência. Então o que eu acho legal? Você que está começando, iniciar através da tendência para aumentar sua chance de sucesso. Vamos olhar a Raia Drogasil aqui e ver se dava para ter operado a mesma coisa com tendência. Então aqui, é uma operação que eu fiz, que eu ganhei aqui, deixa eu ver, R$33 mil essa operação. Aqui deu mais, aqui era Banco do Brasil, essa aqui deu 33. Vamos olhar lá no gráfico. Eu entrei aqui no 17, não tinha gatilho, agora aqui não tinha tendência de nada, né? Se a gente tirar um zoom, a gente vê que o ativo ele está no longo prazo numa grande tendência de alta, né? Como que eu sei? Basicamente é uma linha inclinada para cima. Se a gente ignorar a variação, é uma linha para cima. Então, Raia Drogasil, se eu for comprar pensando na questão de anos, a gente está numa grande tendência de alta e a chance de isso continuar subindo é maior do que cair, a menos que haja uma reversão. Mas está muito forte, né, esse movimento de longo prazo de Raia Drogasil. Então, no longo prazo tinha essa tendência, só que num prazo menor, a gente vê aqui que era caindo. Então, no prazo aqui de maio de 21 até junho de 22, o ativo só caiu durante um ano. E eu inventei de entrar, eu consegui pegar bem no fundo aqui, o meu dia de compra foi esse. Por que que eu entrei? Eu usei uma série de critérios, eu olhei a tendência de longo prazo. Tendência de longo prazo eu sempre costumo olhar porque eu acho importante. A Raia Drogasil, os fundamentos são maravilhosos, é uma das empresas que mais pagaram, mais multiplicaram o dinheiro dos investidores de todos os tempos na bolsa, multiplicou mais de 100 vezes. Depois dá uma olhada, já mostrei isso várias vezes aqui no canal, não vou mostrar isso agora. Mas basicamente é o seguinte, eu entrei aqui e não tinha sinal, né, tô usando um sinal só, que é o mais simples de todos, que é uma média móvel, e
não deu esse sinal aqui, mas deu um pouco à frente. Teria comprado um pouco mais caro aqui, perto dos R$20. Mesmo assim, seria o suficiente para conseguir um bom lucro. Dava para ter pego aqui a venda nos R$28, R$29, tranquilamente. Ficou bastante tempo nessa faixa de preço. E mesmo se fosse vender hoje, venderia no 24, que ainda é mais alto que os 20 do gatilho de compra daqui, né? Daqui também, aí aqui já ficaria no 0 a 0. Mas o que eu vejo? Usando esse gatilho, você também poderia ter tido sucesso na Raia Drogasil. Aí você pode se questionar, Jimmy, mas então você está olhando o passado, como eu operaria daqui para frente algum ativo? Eu vou pegar um ativo aleatório aqui, vamos pegar alguma coisa do varejo, vai ficar um pouco fácil, né? Mas o varejo, se eu tirar o zoom, a loja Senior, os fundamentos são lindos, eu tenho posição em loja Senior, só que a operação deu prejuízo. Se eu fosse operar gráfico, eu teria tido lucro em vez de ter tido prejuízo nos fundamentos, porque o gráfico basicamente me diz tendência de baixa, lateralizou, perdeu a tendência aqui, tendência de baixa, deu uma segurada aqui. No longo prazo, se eu for desenhar uma linha, é uma grande linha de queda. Então, operar isso aqui deveria sempre ser para baixo. E um dia, é claro que isso vai reverter e vai explodir para cima, provavelmente porque a loja Senior é uma empresa muito boa. Mas é muito difícil de acertar. O mais conveniente é você esperar o mercado virar e começar a dar sinais de que está indo para cima. E aí você vai lá e opera para cima. É o mais fácil de fazer. Então, o que eu acho? Você que é iniciante, quer ganhar dinheiro no mercado, a primeira coisa que você deve fazer é aprender a operar a tendência. E é claro, o ideal aqui é você operar a tendência com opções. Por quê? Porque o que adianta você ganhar 10, 20% comprando uma ação, enquanto nas opções você teria ganhado 200, 300%. E outro ponto é que nas opções, se der errado, você perde até zero. E quando dá certo, você ganha várias vezes o valor que você investiu. Na ação, não. Você pode perder 30% e você pode ganhar 30%. Dificilmente você vai multiplicar 2, 3 vezes o valor que você investiu numa operação. Então aqui peguei loja Senior. Aqui está muito claro que a gente deveria operar para baixo. Vamos pegar um outro ativo. Petro, que eu comentei também. Na verdade, aqui não é aleatório. Eu sei que Petro... Olha isso aqui. É uma tendência de alta clara. Pensa, se você traçar uma linha, está em diagonal para cima. Isso eu estou usando sempre o gráfico semanal porque eu opero nesse prazo. E quanto maior o prazo que você opera, mais fácil é de acertar os movimentos. Vamos pegar agora um ativo de fato aleatório. Vou tentar pensar aqui alguma coisa. Bradesco. Bradesco está em tendência? Vamos dar uma olhada. Bradesco aqui aparentemente não está em tendência. Por quê? Se a gente fosse traçar uma linha, daqui até aqui, tá inclinado para baixo, tá? Mas não significa nada, né? Se eu pegar o topo, topo aqui até o topo aqui, continua reto. Se eu pegar desse topo para esse, parece que está numa tendência de queda. Vamos pegar os fundos. Os fundos aqui não saem aqui muito do lugar. Então, Bradesco não tem tendência. O que é melhor fazer em Bradesco? Teoricamente, usando esse prazo, não dá para fazer nada. Se você for pegar o longo prazo, na questão de muitos anos, Bradesco, ele subiu e agora aqui ele talvez esteja dando uma corrigida, né? Ele está voltando. E aí, então, o que é melhor fazer? O ideal aqui em Bradesco é não assumir uma tendência, né? Ele está lateralizado e no curto prazo não tem nada muito claro. Em fundamentos, eu vejo o Bradesco de outra forma. Eu entendo de banco e eu opero o Bradesco mesmo assim, né? Mas é como eu tô falando, eu tô querendo resumir tudo para você em uma coisa só. Então eu tô falando para você só olhar a tendência. Quando você se acostumar e ter um resultado bom com isso, você pode usar outras coisas como parâmetro também. Então você que está começando agora, como você coloca tudo isso em prática? Primeira coisa, se aprofunda em operar tendência, operar momento. Segundo ponto, como que você vai fazer isso? Vai usar isso no day trade, no swing trade? Claro que pode, né? Muitos day traders usam isso aqui, mas aprenda uma coisa, quanto maior o prazo, mais fácil é você de acertar. Maior a sua chance de acerto e provavelmente vai ser o seu retorno. Então, operações que duram semanas, meses, dependendo anos, vai te trazer às vezes um retorno maior do que você fazer várias operaçõezinhas picadas no dia. E seu grau de acerto vai pular de 50 e poucos por cento para 70, 80%. Então, o ideal, caso você fosse seguir o que eu sigo, se você fosse operar algo parecido comigo, é operar prazos maiores. Você acaba acertando mais. Você vai usar isso com o quê? Com ações? Pode usar isso com ações, com certeza. Isso funciona. A gente está analisando a ação aqui. Mas se você quer ter um retorno diferente mesmo, alguma coisa fora da curva, com certeza você vai ter que usar
opções. E lembrando que se você quiser aprender a operar da mesma maneira que eu opero, e se você quiser ver um módulo que eu construí de análise de tendência do meu curso de opções, que vai do zero ao avançado, inclusive você tem acesso às minhas operações pessoais, então vou deixar o link aqui embaixo, que a gente vai abrir as inscrições dia 5 de março, às 20 horas. Nesse dia a gente faz uma live especial, onde a gente faz uma oferta especial para quem está ao vivo. Nesse curso, não é só um curso, não é só um treinamento, é um ecossistema completo. Aqui eu vou te ensinar tanto as opções, são as ferramentas, quanto as análises. E não só análise de tendência, a gente segue uma série de análises para melhorar nosso grau de acerto. E agora a gente vai ter um módulo focado em análise de tendência, onde a gente vai aprofundar nisso daqui e tentar aumentar nosso grau de acerto ao máximo nas operações mais arriscadas. Além disso, você tem prioridade na nossa assessoria OTM, que é uma assessoria exclusiva, e você tem acesso à melhor comunidade de opções e investimentos do Brasil, com mais de 8 mil pessoas. Você tem acesso aos investidores que começaram a operar lá no meu primeiro curso em 2020. Lembrando que esse curso também é vitalício, a gente abre poucas vezes no ano, eu sempre tenho pessoas me perguntando quando abre as inscrições, então é agora. Vou deixar o link para você entrar no grupo VIP, clica nesse link e vem participar da nossa live, dia 5 de março às 20 horas. Então é isso, a ideia desse vídeo foi te mostrar o caminho. Eu acredito que se você for resumir em uma só coisa, que você deve aprender como iniciante para se dar super bem, como eu te mostrei, operações minhas que deram certo poderiam ter sido operadas avaliando tendência e sem usar boa parte das coisas que eu usei para fazer análise dessas operações. Então, que vai nesse caminho que você já vai começar melhor que a maioria das pessoas do mercado. Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você for novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. É isso, obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.